Se você vai passar em perícia médica ainda em 2023 do INSS, fica nesse vídeo que eu vou te dar 3 dicas que podem ajudar você a conseguir o seu benefício. Mas antes de tudo, se é a sua primeira vez aqui no meu canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Alan Rolon, advogado especialista em direito previdenciário, e o intuito desse canal aqui é ajudar você a conseguir os benefícios previdenciários. Dica número 1. Leve para a perícia médica documentação atualizada. Como assim, Alan, documentação atualizada? É comum no INSS a pessoa ligar no 135 ou fazer o agendamento online e o INSS agendar essa perícia. Por exemplo, eu fiz o agendamento hoje, liguei lá no INSS pedindo para o INSS agendar a minha perícia porque eu estou incapacitado para o trabalho. Só que essa perícia leva um certo tempo, às vezes leva 3 meses para você passar nessa perícia. 4 meses, dependendo da situação. Então, quando você for passar no médico, realmente no dia da perícia, pode ser que sua documentação já não tenha mais validade, já passou do prazo. Então o importante é você levar um documento atualizado, de preferência dos últimos 30 dias. E nessa documentação vai dizer lá, desde quando você começou o seu problema de saúde até a data em que você passou na perícia. O importante é isso, leva documentos médicos atualizados, relatórios médicos atualizados, não vai levar coisa muito antiga, porque às vezes ao invés de te ajudar, acaba te prejudicando. Então, leva a documentação sempre atualizada. Ora, dica número 2. A dica número 2, ela está relacionada com a primeira dica. Lembra que eu falei para você levar uma documentação atualizada? Agora eu vou te dizer o que deve constar nessa documentação, nesses relatórios médicos. É essencial que no relatório médico tenha o CID da sua doença. Isso é mais do que importante, porque é esse CID que vai dizer qual o problema de saúde que você tem. E dentro desse CID, aí que você conversa com o seu médico. Por isso de você ter uma instrução quando você conversar com o seu médico sobre a sua incapacidade. Como que você vai falar com o médico? Assim, doutor, eu estou com um problema de saúde, eu estou com um problema no meu braço. Eu falar, certo, ele vai pedir para você fazer determinados exames, às vezes tirar um raio-x para ele identificar o que está acontecendo no seu braço. Quando ele identifica essa doença, ele vai colocar o CID da doença. Tendo esse CID da doença, você tem que falar com o médico lá para ele fazer o seguinte: doutor, agora eu preciso que o senhor associe essa doença, esse CID, com a incapacidade para o meu trabalho. Aí o médico vai falar, certo, o que você faz? Vamos supor que a pessoa trabalha na montagem de móveis e ele está com um problema no ombro. Ele é um montador de móveis. Ele tem que falar para o médico a profissão dele, montador de móveis, os movimentos que ele costuma fazer, se ele torce o braço, se ele tem que levantar, baixar, e dentro disso, o porquê aquela doença, que ele tem aquele CID, o impede para o trabalho. E aí o médico monta uma história. Isso, se você procurar um médico, geralmente médico particular, dá esse direcionamento para ele não está criando nenhuma situação, ele não está mentindo, ele simplesmente está relatando o seu problema de saúde, né? Coloca lá o problema de saúde que você tem, depois dele ter analisado os exames médicos que você levou, ele vai colocar o problema de saúde que você tem e ele vai relacionar esse problema de saúde com a sua profissão, gerando uma incapacidade para o trabalho. É isso que um bom médico faz na hora que ele está preparando um laudo pericial para as pessoas que vão passar no INSS. Junto a isso, depois que ele colocou lá, fulano de tal, tem determinado problema de saúde, que vem incapacitado para o trabalho devido a dificuldade, limitação em determinados movimentos que essa moléstia causa, algo assim do tipo. E ele sugere o afastamento das atividades laborativas por um determinado prazo. E aí o perito que vai tomar a melhor decisão em cima disso. Então, o laudo médico, ele tem que ser claro, além de atualizado, ele tem que ser claro. E a terceira dica, não minta para o perito, nem simule na hora da perícia coisas inexistentes. O perito, ele está acostumado a fazer isso, ele vê pessoas ali o dia inteiro entrando pelaquela porta, precisando de benefícios. Então, se você chegar lá e simular uma situação inexistente, o perito vai identificar. E isso, muitas das vezes, ao invés de te ajudar, acaba te prejudicando. Por exemplo, a pessoa chega lá se queixando de um problema no ombro. O perito sabe que aquele problema no ombro, determinado movimento, a pessoa não vai conseguir fazer. E outros movimentos, ela consegue. Aí o perito pede para você fazer um movimento que ele tem certeza que mesmo com esse problema de ombro, você consegue fazer. Chega lá, você não faz. O que o perito vai identificar?
Então isso aí é uma fraude, ele não está com esse problema de saúde. Ele pode ter outro problema, mas esse aqui ele não tem. E se no relatório médico não está dizendo que ele tem esse outro problema, eu indefiro o benefício. Então, você tem que mostrar a sua incapacidade para o perito naquele momento. Não simule, não finja nada, mas valorize a sua incapacidade. Se você estiver sentindo dores e realmente sentir aquela dor, mostra para o perito que você está sentindo aquela dor. Outra sugestão também, dentro dessa parte de não mentir para o perito. Não leva a coisas desnecessárias, por exemplo, uma bengala, uma muleta, se você não utiliza isso no dia a dia. Porque o perito, no momento da análise dele, ele vai apalpar seu braço. E se você não utiliza a bengala, você não vai ter calos na mão da bengala ali naquele momento. Se você não utiliza uma muleta, você não vai ter marca embaixo do seu braço da muleta. E o perito pode analisar isso e ver e entender como uma fraude. Ele não usa isso no dia a dia, ele trouxe aqui simplesmente para simular, para valorizar demais a incapacidade dele, e isso acabou prejudicando você no momento da sua perícia. Essas são as 3 dicas que eu tenho aqui para vocês hoje. Recapitulando elas: primeira, documentação atualizada, documentação clara, ok? Conversa com o seu médico aí para ele fazer um laudo claro para você para levar para a perícia, e, em hipótese alguma, minta ou simule na perícia médica para o perito. Eu sou o Alan Rolon, e se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha e não esquece de se inscrever no meu canal.